A paz do Senhor. Nós vamos hoje estudar sobre o livro de Malaquias. O livro de Malaquias é o 39º livro da Bíblia e o último do Antigo Testamento. Aqui se encerra o Antigo Testamento ou a velha aliança, a antiga aliança entre Deus e os homens. Malaquias, o nome Malaquias significa meu mensageiro. E Malaquias foi o último profeta, então, do Antigo Testamento e escreveu o livro que leva o seu nome. O livro de Malaquias tem 4 capítulos, mas as pessoas só se lembram desse livro para falar sobre o dízimo. E acham que o livro de Malaquias resume a Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Nós temos que analisar o livro de Malaquias mais profundamente, conhecer o que ele traz. Na verdade, Malaquias, ele viveu aproximadamente, o seu ministério estava presente 100 anos depois da primeira volta dos judeus para Jerusalém, depois do cativeiro. Malaquias, ele vai perceber que na época dele, as pessoas estão sem interesse na obra do Senhor, estão fazendo a obra relaxadamente, estão agindo de qualquer jeito, estão se afastando de Deus. O primeiro e o segundo capítulo e o terceiro capítulo, até o versículo 7 mais ou menos, são direcionados mais para os sacerdotes do que para o povo. O que acontecia? O livro de Malaquias ele é feito como se fosse uma conversa entre Deus e o povo, entre Deus e os sacerdotes. E o povo estava achando que Deus não os amava. Por quê? Porque era uma época de dificuldade financeira, era uma época onde havia muita luta, o templo já havia sido reconstruído, mas mesmo assim os judeus passavam por muitas lutas. E eles acusavam Deus de não amá-lo. E Deus faz um parâmetro entre Esaú e Jacó. E fala que amou Jacó, mas aborreceu a Esaú. E o Senhor, ele tem aquilo como um pecado, ou seja, a dúvida do povo e dos sacerdotes sobre o amor de Deus, relativo ao amor de Deus, já é um pecado. O Senhor, ele acusa os sacerdotes de oferecerem pão imundo na sua mesa. Por quê? Porque os alimentos que eram oferecidos não estavam santificados corretamente. E os sacrifícios que eram feitos não estavam de acordo com o que foi determinado por Deus na lei, na Torá. Os sacerdotes, as pessoas também levavam animais para serem sacrificados que eram animais defeituosos, cegos, mancos. E, na verdade, o que era necessário ser entregue para o Senhor era o que havia de mais perfeito, de melhor, porque é para Deus. Isso nos remete à nossa situação atual, não é verdade? Muitas pessoas chegam e entregam para o Senhor o que sobra. Eu vou dar uma roupa para um bazar da igreja, eu vou pegar a pior roupa, aquela mais estragada, mais usada e vou entregar. Eu vou dar uma oferta para a igreja. Aí pega aquela nota de R$2, aquela moeda, aquilo que realmente não é a primícia, não é aquilo que a pessoa tem de mais precioso, não é aquilo que a pessoa tem, que tem um valor realmente. Porque o sacrifício deveria ser de um animal sem defeito e não de um animal defeituoso. E o Senhor, ele vai usar Malaquias nesse momento difícil, onde o povo voltava a ser rebelde, onde o povo voltava a se esfriar em relação ao amor de Deus, onde o povo voltava a desobedecer. E Malaquias ele vai ser bem claro em relação ao dízimo. Por quê? Porque muitas vezes os próprios sacerdotes estavam ficando com aquilo que era indevido, com aquilo que era do Senhor. Por isso que o Senhor começa de uma forma tão forte a falar desse assunto, a tocar nesse assunto. O que vocês me roubam? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. E o Senhor também vai falar no capítulo 2, antes dos dízimos e ofertas, ele vai falar sobre os judeus estarem casando-se com mulheres estrangeiras, se divorciando das suas esposas e buscando mulheres estrangeiras, o que era também proibido, condenado pela lei. E as pessoas estavam fazendo isso, se divorciando, largando os seus cônjuges e se juntando com mulheres estrangeiras, o que atraía o quê? Maldições. Porque as mulheres estrangeiras eram mulheres que serviam a outros deuses.
Eram mulheres de povos que eram idólatras, que eram povos feiticeiros, que eram povos que tinham vários deuses, que eram politeístas. E por isso o Senhor não queria aquelas uniões. Olha o que aconteceu com Sansão quando se envolveu com uma mulher estrangeira. Olha o que aconteceu com Salomão quando se envolveu com várias mulheres estrangeiras. E era isso que o Senhor não queria que se repetisse. Por isso, há essa ordem também em Malaquias, que Deus abominava o divórcio e que Deus abominava aquelas uniões que eram com mulheres estrangeiras. No último capítulo de Malaquias, o capítulo 4, vai falar sobre o amor do Senhor, sobre os planos do Senhor para aquele povo. E vai falar também que vai vir um profeta antes do Messias. E esse profeta, nós sabemos que é João Batista. Mas entre Malaquias e João Batista, não vai haver nenhum profeta. São muitos anos de silêncio. Nós acreditamos que Malaquias tenha vivido em torno de 445 a.C. Então são 400 anos sem profeta. Embora nós não tenhamos uma datação exata, uma referência de reis, de período, nós acreditamos, com base em estudos históricos, que foi nesse período de 445 a 400 anos que Malaquias exerceu o seu ministério de profeta. E até a vinda de João Batista, já no tempo de Jesus Cristo, já no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós vamos ver que o primeiro profeta, aquele que vai preparar o caminho do Senhor, que a Bíblia descreve que ele aplanará o caminho do Senhor, vai ser o profeta João Batista, que vai batizar Jesus, como nós vamos ver no Novo Testamento. Malaquias, então, ele encerra essa nova aliança, essa velha aliança, esse velho testamento, e ele fala de coisas muito importantes, que nós devemos dar o melhor para o Senhor, não só em relação ao dízimo e à oferta, não, mas em tudo que ofertarmos para o Senhor. Não pode ser com defeito, não pode ser o que resta, não pode ser o que tem de pior. Que nós devemos honrar a Deus e crer que Ele nos ama, crer que Ele tem amor por nós. E os sacerdotes devem ser aqueles que dão bom exemplo. Os pastores, os presbíteros, os bispos, os apóstolos, têm que ser aqueles que dão bons exemplos. E não aqueles que levam o povo a agir desleixadamente, relaxadamente na obra do Senhor. Amém? Na próxima semana, então, estaremos começando com os estudos do Novo Testamento. A paz do Senhor.